show de bola. Eu acredito já está gravando. E aí, meu povo, a gente vai dar continuidade, né, no nosso monólogo aqui sobre essa parte introdutória do planejamento estratégico. Mas é uma parte legal, né, porque aqui a gente começa a entender um pouco a relação que a disciplina vai ter com o eixo de vocês. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo fazer relações entre as disciplinas do eixo, né, entre a disciplina de inovação, vocês estão fazendo empreendedorismo, planejamento estratégico, tecnologia e inovação, e aí tem desenvolvimento de produtos e qualquer outra modelagem, né? Então eu acredito que vocês consigam fazer a relação entre tudo que a gente fala aqui, entre as outras disciplinas, porque elas foram pensadas exatamente dessa forma, né? Para que a gente pudesse compreender que elas formam uma competência única, né? Então elas sempre vão ter relação. E aí, para a gente poder, né, trazer para o assunto de hoje, na aula passada a gente começou a falar sobre uma das funções do planejamento estratégico, que é super importante. Na verdade, eu diria que ela traduz o que significa planejamento estratégico, né, que é o diagnóstico ambiental. E o diagnóstico ambiental, ou seja, diagnosticar o ambiente, né, verificar o ambiente, entender o ambiente, entender o contexto. Essa é a principal característica, porque é em cima disso que a gente depois vai projetar cenário. Projetar cenário é a parte mais fácil do processo, né? Depois que eu já tenho todos os dados na mão, é a parte mais simples, tá? Porque eu não vou tentar prever futuro, eu vou projetar aquilo em cima do que é real, né? Em cima do que é concreto. Então, o diagnóstico, que é a parte onde a gente vai buscar informações para entender um determinado cenário, um determinado contexto, é a parte mais importante do planejamento estratégico. Eu diria que é 80% do processo, né? E aí a outra parte disso é projetar o que vai se fazer no futuro, é projetar possíveis decisões, né? Projetar o controle estratégico, que é algo que a gente também vai estudar ainda nesse bimestre. E aí depois a gente vai já para as formas de se fazer isso, né? A gente vai no segundo bimestre estudar principalmente os modelos, né, de planejamento estratégico, que são vários, existem vários, e a gente vai tentar dedicar o semestre que vem inteiro para a gente poder já ir direto para a mão na massa. Então por isso que eu digo que essa primeira parte é teórica, é conceitual e é super importante, para que depois a gente vá para a parte prática mesmo, que é onde a gente vai usar modelos, a gente vai colocar a mão na massa, tá? E aí, na aula passada, a gente começou, então, a falar de diagnóstico estratégico, dividindo ela em dois momentos, né? A gente, na aula passada, a gente fez alguns exercícios, inclusive, bem interessantes, sobre análise ambiental interna, né? Ou seja, como é que eu posso fazer para poder conhecer, para fazer esse primeiro diagnóstico de dentro do negócio, para dentro do negócio. A gente viu o quanto é importante a gente fazer um olhar para o nosso próprio umbigo, né, do negócio ou meu como pessoa, né? E aí a gente falou sobre missão, a gente falou sobre visão, a gente falou sobre valores, né, que são importantes características sobre o negócio e que nos ajudam a conhecer o negócio por dentro. A gente até usou a analogia do consultor, né? Se vocês forem um consultor e precisam conhecer o negócio, precisam entender o negócio, é importante que vocês entendam da missão, da visão e dos valores daquele negócio para que vocês possam consultar de fato, né? A gente viu também a matriz de SWOT como uma opção para poder fazer essa análise, né? Até porque a SWOT também olha para dentro, mas olha para fora também. Então ela é uma matriz que fica no meio termo, né, entre análise interna e análise externa. Mas a gente viu principalmente que quando a gente olha para as forças e para as fraquezas, a gente está fazendo uma introspecção, né? A gente está entendendo também daquele negócio, entendendo no que ele é bom, no que ele não é tão bom assim, para que a gente possa fazer uma relação direta com aquilo que tem lá fora, né? As oportunidades e as ameaças que vão acontecer lá no mercado. Então, a gente fechou na aula passada, vocês fizeram uns exercícios sobre essa importância de olhar para dentro. Então, se há uma conclusão que a gente pode tirar da aula passada, é que para que eu possa entender um determinado contexto, eu vou começar olhando para dentro do negócio, eu vou começar entendendo o que ele é na sua essência, né? Isso é muito importante, isso é essencial.
E isso não é novo para vocês, né? Vocês já estão aí bem avançados na formação, já estão no 5º e no 7º semestre, então já entendem bem disso, já sabem como é que faz, né? Não é nada novo para vocês. E aí na aula de hoje, a gente vai avançar nessa linha de raciocínio, olhando agora para fora. A gente olhou para dentro, agora a gente vai olhar para fora. Então a nossa aula de hoje basicamente é sobre análise ambiental externa, tá? Que é também algo super simples, basicamente é entender agora onde é que o negócio está estabelecido, né, do ponto de vista ambiental externo. Mas aqui, né, quando a gente começa a olhar para fora, a gente começa a olhar outros fatores, né, outras características, onde a principal característica dela, de fato, desses fatores externos, é que eu não tenho controle sobre eles. Diferentemente dos fatores internos. Lá nos fatores internos, a maioria das características que a gente analisou, os pontos fortes, pontos fracos, a minha missão, meus valores, aquilo que eu quero para o futuro, são fatores que eu posso influenciar. Então eu posso mudar, eu posso trocar, eu posso aumentar, diminuir algum aspecto, eu posso melhorar, eu posso gerenciar. Tem poder de gestão. Já nesses que a gente vai estudar hoje, né, que a gente vai começar estudando hoje, eu não tenho como influenciar esses fatores. Eles vão acontecer, assim, eu até tenho poder de influência, mas eu não tenho poder de gestão sobre eles. Eu não consigo ir lá e afetar diretamente um desses aspectos, principalmente o primeiro, que a gente vai estudar aqui agora. Então, sem mais delongas, né, o que a gente vai estudar hoje, então, é análise ambiental externa, né, que é basicamente olhar para fora e tentar identificar aquelas oportunidades e as ameaças que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre a matriz de SWOT. Então a gente está olhando para fora, né? A gente está olhando lá para o ambiente externo, que é para que a gente consiga minimizar os impactos ou direcionar esforços para aproveitar oportunidades e minimizar os impactos das ameaças que vão ter lá fora. Então isso já ficou bem claro, né? A gente vai dividir a análise que a gente vai fazer hoje em 3 pontos, tá? Em 3 aspectos. O primeiro deles é uma análise macroambiental. Na análise macroambiental, a gente vai olhar aspectos que são aspectos a nível global, tá? A nível de planeta como um todo. Então, aqui a gente vai dar uma viajada, tá? A gente vai dar uma viajada, mas é importante porque são aspectos que vão influenciar diretamente na atividade da empresa. Então, eu vou olhar o macro. No segundo momento, eu vou analisar o setor onde a empresa atua. Quando eu falo em análise setorial, é analisar o setor onde ela atua, o segmento onde ela atua. Tá? O setor de serviços, o setor de tecnologia, eu vou analisar o setor da educação. Então, existem algumas características no setor, aí, concorrente, fornecedor, produtos substitutos, enfim, que são características relacionadas ao setor. Aqui eu já tenho um grau de influência maior nesses aspectos, né? Eu também não tenho poder de decisão sobre eles, em nenhum momento eu vou ter. Mas existe já um poder de influência maior. Eu já posso, por exemplo, influenciar num concorrente. Eu posso fazer uma promoção de marketing e influenciar na saída de um concorrente do mercado. Então já há um grau de influência, mas eu ainda não gerencio esses outros fatores. E aí, por último, a gente vai falar de grupos estratégicos, né? Ainda tentando entender esse ambiente externo, a gente vai diferenciar um pouco concorrente, né, de participantes do mesmo grupo estratégico, porque tem uma diferença bem grande. Eu posso ter uma empresa que atua no mesmo segmento que eu, e essa empresa não vai ser necessariamente o meu concorrente. Isso vai depender muito do grupo que ela atua, vai depender do tipo de cliente que ela vai buscar no mercado. A gente chama isso de grupos estratégicos, ou então a gente pode também chamar de nichos estratégicos, né? E é aqui onde eu vou verificar, tentar identificar onde que o meu negócio mais se identifica, onde ele se enquadra mais, para que eu possa entender esse contexto, entender a relação desse grupo, como que ele é afetado por algumas características setoriais ou macroambientais, para que eu possa tomar decisões como, por exemplo, qual grupo que eu vou concorrer, né? Que tipo de nicho que eu vou concorrer. Então é essa análise de funil que a gente vai fazer hoje, beleza?
Então vamos nos aprofundar sobre cada uma delas aqui, a começar pela análise macroambiental. E aí começando, né? Na análise macroambiental, então, né, como eu falei lá no começo, a gente vai analisar variáveis contextuais que eu não tenho controle nenhum. Então essas são aquelas mais amplas, são variáveis do ambiente externo, então fora dos prédios da empresa, das quais eu não tenho controle absolutamente nenhum sobre a gestão, mas que vão impactar o meu negócio de sobremaneira para decidir se a minha empresa vai poder tomar uma decisão ou não. Então vamos colocar aqui uma hipótese, né? Eu quero lançar um novo produto. Quero lançar um novo produto para minha empresa. E para que eu possa lançar esse novo produto, talvez numa nova filial, num novo local ou alguma coisa parecida, eu preciso considerar os fatores que a gente vai estar chamando de fatores macroambientais. Né? Esses fatores, eles vão ser divididos em fatores econômico, demográfico, social, cultural, político-legal, tecnológico e ambiental. Tá? Fatores econômicos. Tá? Fatores econômicos, principalmente em relação à própria economia mesmo, né? A capacidade de compra de um cliente em relação ao meu produto. Então, se é possível que essa pessoa compre meu produto, se ela tem capacidade de compra ou não, capacidade de crédito ou algo parecido. E aí o ambiente econômico está muito relacionado diretamente ao ambiente político-legal, já talvez fazendo um gancho aqui, né? O setor político-legal, né, o fator político-legal, envolve principalmente o envolvimento do governo, ou dos governos, ou dos estados, sobre as decisões estratégicas que vão impactar a minha empresa. Então, vou dar um exemplo aqui que está bem fresquinho. Todo mundo aqui conhece a Uber, né? Todo mundo aqui conhece a Uber de alguma forma. Se não usou, sabe o que representa. Né? A Uber ela modernizou as relações trabalhistas no mundo inteiro. Por quê? Porque o trabalho dela, a gente chama isso de processo de uberização. Né? O processo de uberização ele consiste em a empresa não tem mais uma relação de empregado e empregador. Ela trata o motorista do carro, por exemplo, como um parceiro comercial. Ou seja, ele é um prestador de serviço autônomo que utiliza o sistema da Uber para ganhar o dinheiro. Então ele paga para a Uber pela prestação do serviço, um percentual por essa prestação de serviço, mas ele não é funcionário. E essa interpretação que a Uber trouxe para o mercado pode parecer uma coisa simples, mas ela transformou as relações de trabalho, porque isso gerou uma tendência de que a partir dali qualquer tipo de negócio uberizasse a sua relação trabalhista. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A faculdade, ao invés de me contratar como professor, ela vai eu vou ser parceiro dela e ela não vai me contratar. Eu vou ser um prestador de serviço autônomo e eu vou pagar uma comissão pelo uso da sala de aula da faculdade. Né? Isso é uma hipótese, é lógico que isso não existe. Mas seria mais ou menos assim. Isso gerou tendência, né? Uma série de outros serviços, outros aplicativos foram criados nessa mesma linha, né? E isso ficou chamado de processo de uberização. Uma das características desse processo de uberização é que você reduz o emprego formal. Ou seja, o motorista de Uber ele não é funcionário da Uber. Ele não tem um vínculo com a Uber trabalhista. Né? Existe um vínculo comercial e não um vínculo trabalhista. É uma super inovação tecnológica. Isso proporcionou, vamos olhar agora o ponto de vista positivo, né? Proporcionou uma série de possibilidades de renda. São milhões, não sei quantas pessoas no mundo que ganham dinheiro desta forma, né? Não tem nenhuma segurança trabalhista. É fato, isso é uma verdade. No entanto, é um posto de trabalho, não é um cargo, não é um emprego, mas é um posto de trabalho da qual muitas pessoas tiram o seu sustento. Né? Qual é a vantagem para a pessoa que trabalha na Uber? Ela é o seu próprio patrão.
Ela é quem faz o seu horário, ela é quem define se vai trabalhar, se não vai. Ela não tem nenhum tipo de responsabilidade com a empresa. Ou seja, não quero trabalhar no domingo, vou tomar uma e ninguém vai me falar nada. Ninguém pode me punir por isso, né? Essa é a dinâmica do processo de uberização. Eu, inclusive, sou sujeito porque a minha empresa é desse segmento. Tá? Então, eu não tenho nenhum empregado, mas eu tenho hoje pelo menos 700 pessoas que ganham dinheiro por meio da minha empresa. E aí, o que aconteceu nessa semana e por que eu estou com esse assunto fresquinho na cabeça? Né? Recentemente, isso sempre foi uma discussão já há vários anos, existem processos, né, trabalhistas que vão até os tribunais, né, até os Supremos Tribunais. E até então, todos os tribunais concordavam de que não havia nenhum tipo de vínculo trabalhista entre a Uber e as pessoas, né, que trabalhavam com os aplicativos. Recentemente, os tribunais da Europa inverteram essa interpretação. Ou seja, eles passaram a compreender que os colaboradores são sim vinculados à Uber e que existe uma relação trabalhista. Logo, uma vez enquadrado na relação trabalhista, a empresa precisa registrar essas pessoas, precisa pagar os tributos trabalhistas, precisa pagar toda a parte de seguro que envolve um trabalhador normal, né? Ou seja, trocando em miúdos, foi uma decisão político-legal, ou seja, foi uma decisão de uma legislação que mudou. Essa legislação ela envolve os processos políticos também, ou seja, alguém votou por essa lei, alguém decidiu por essa lei, né, um ator político-legal, e isso vai impactar essa operação no mundo inteiro. Aí eu pergunto para vocês que estão aí ouvindo a minha história. Na opinião de vocês, o que vai acontecer com a Uber daqui para frente e com todas as empresas que usam essa mesma interpretação, essa uberização para poder gerar postos de trabalho? Na opinião de vocês, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada? O que vai acontecer daqui para frente? Vamos lá. Se não se adaptarem, vão ficar para trás, né? Com desenvolvimento. Porque, com certeza, com empresas novas vão ter mais desenvolvimento, né? Não, mas veja bem, né? O que a lei disse basicamente é Uber. Hoje você não precisa contratar ninguém, né? Você não precisa gastar com verbas trabalhistas. O que a legislação disse, isso lá na Europa, no Brasil ainda não aconteceu. Espero que não aconteça. O que o tribunal inglês disse foi: Uber, você vai ter que registrar todo mundo. Basicamente foi isso que a legislação diz. Você vai ser obrigado a registrar todo mundo como seu empregado. Ou seja, os custos da Uber vão subir vertiginosamente. O preço das ações vai cair vertiginosamente. O lucro da Uber vai cair vertiginosamente, porque ela vai gastar muito mais para poder fazer o registro desses colaboradores. Não é uma coisa barata. Hoje uma empresa, não sei se alguém aqui atua nesse segmento ou tem empresa, para você registrar um funcionário hoje, se você registra um funcionário por R$1.000, o custo desse funcionário para a empresa não sai por menos de R$1.300. Isso se o salário dele for R$1.000, para a empresa não sai R$1.000, para a empresa sai muito mais, porque você tem FGTS, você tem o INSS, você tem uma série de contribuições que você tem que fazer, enfim, ou seja, o custo é muito grande, né? Então, a minha pergunta é, o que vai acontecer com a Uber uma vez que ela vai ter que fazer um investimento altíssimo para poder fazer essa regularização? Vocês acreditam que não vai mudar nada na operação? Ela vai continuar atuando da mesma forma no mundo inteiro? Não, eu acho que com certeza não, viu, professor? Provavelmente vai ser uma empresa aí que ou vai diminuir muito a participação no mercado dela ou chegar até fechar, né? Olha, porque foge totalmente da proposta de negócio que ela tem, né? Na verdade, a Uber está baseada na proposta do compartilhamento. O que a Uber propõe? O Fernando tem um carro, né? Ele propõe que o Fernando possa usar o carro dele quando ele quiser para poder
gerar oportunidade para que alguém não seja obrigado a usar o táxi, né? Mas, enfim, o que vai acontecer com a Uber? É exatamente o que você está falando, Fernando. Eu não acho que ela vá quebrar, né? Não acho que ela vá necessariamente quebrar, mas os preços dos serviços vão ter que aumentar. Hoje, uma corrida da Uber de Campo Grande, por exemplo, ali do shopping até o aeroporto, não sai nem R$12. É um absurdo de quanto é barato, é muito barato, né? Entre pagar R$12 num Uber, que vai vir um carro higienizado, vai vir uma pessoa que tem um mínimo de treinamento, que eles recebem um treinamento para poder entrar na plataforma, que é avaliado, que tem as avaliações anteriores. Você vai preferir esse prestador de serviço ou um taxista? Gente, nada contra os taxistas, tá? Pelo amor de Deus. Mas um taxista que você não tem como saber quem vai vir, você não sabe quais foram os atendimentos anteriores, não existe um controle do veículo, não tem ninguém dizendo que ele precisa atender de uma determinada forma e ele vai definir como é que ele faz. E o custo, o dobro, para você ter o mesmo trabalho, talvez no nível de qualidade menor. Então, com certeza, vai aumentar o valor das corridas. Com certeza, a Uber vai se retirar de algumas praças. A Uber, eu ainda acredito que ela se reinventa porque ela não trabalha com capital próprio. Agora, no meu caso, né, vamos colocar aqui no meu caso, que sou pequeno, que tem franquia pequena, que não tenho capital externo para poder me bancar, eu vou fechar. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar. Eu não vou, em hipótese alguma, né, eu vou tirar do meu bolso para trabalhar. Hoje o que sobra para mim não me deixa milionário. No caso da Uber, deixa. Mas no meu caso não me deixa. Então, se eu tiver que tirar 10% do que eu ganho, para mim não vai compensar em hipótese alguma. Eu vou fechar o meu aplicativo, não vou mais operar no meu aplicativo, e eu vou deixar de gerar só em Juazeiro do Norte 700 vagas de renda. Não vale a pena para mim. Ou seja, é isso que vai acontecer com a Rappi, é isso que vai acontecer com o Uber, é isso que vai acontecer com Log, vai acontecer com uma série de empresas desse mesmo segmento, né? O próprio iFood é um desses, que vai deixar, vai diminuir a operação, vai perder espaço e vai mudar de novo a economia, porque vai ter muito mais gente desempregada, né? Vai ter muito mais gente sem renda nenhuma. Então, eu só estou colocando isso porque há um exemplo de uma decisão político-legal que com uma canetada, né, com uma mudança lá na regra do jogo, você muda completamente uma cadeia inteira. Você muda completamente um negócio que gera milhões de empregos. Ou de empregos não, né? De postos de trabalho. Mas, enfim, eu ainda tenho expectativa de que isso não seja uma realidade global, porque se for, realmente não tem mais como você pensar em inovar, né? Porque aí quando você inova e traz alguma coisa diferente, inovadora, com tecnologia, com capacidade de expansão, com capacidade de gerar oportunidade e divisão de renda, aí não vale a pena, né? Vale a pena você fazer um concurso ou alguma coisa parecida. Bom, mas aí seguindo aqui na aula, né? A gente falou de aspectos econômicos, a gente falou de aspectos político-legal, aspectos demográficos, por exemplo, né, que são de características de determinadas regiões, isso também impacta diretamente numa decisão estratégica. Digamos que numa determinada região eu tenha mais pessoas idosas ou mais pessoas com mais de 50 anos do que em outra. Dependendo do produto que eu vou vender, que eu vou operar, uma região pode ter mais adesão ao meu produto do que outra. Apenas por um dado demográfico. Nessa região existem mais adolescentes do que numa região X. Ou seja, vale mais a pena se o meu produto é desse público, é desse nicho. Vale mais a pena eu dar mais atenção para aquele local. Então são dados totalmente demográficos, né? Dados sociais que envolvem característica da população. Então, por exemplo, renda, nível de renda, classes sociais, né? Então, se o meu produto é um produto que é um produto de classe A, classe B, classe C, eu também vou precisar conhecer as características desse ambiente para que eu possa decidir alguma coisa sobre aquele produto, sobre a minha empresa, né? Características culturais, né? Isso impacta talvez tanto quanto ou mais do que aspectos demográficos e sociais. Vou dar um exemplo claro.
né? A gente é sul-mato-grossense aqui, então vocês vão me entender o quanto isso é importante. Quando eu fui embora para o Maranhão, né, a primeira vez que eu saí daqui do Mato Grosso do Sul, eu não conhecia, nunca tinha morado fora daqui, né? O mais longe que eu tinha ido tinha sido para Dourados. E aí, de repente, me vejo indo embora para o Maranhão. O que eu pensei, né? Bom, o sul-mato-grossense é dependente de tereré, né? Tereré, chimarrão, mas principalmente o tereré. Eu, pelo menos, sou dependente do tereré. E aí, me peguei pensando, como é que eu vou fazer se no Maranhão não tem tereré? Né? Como é que eu vou fazer se no Maranhão não tem tereré? E realmente não tem o hábito, né, do consumo do tereré. O que eu fiz? Eu peguei uma metade do meu porta-mala quando eu fui, metade era mala, eram coisas essenciais que eu tinha que levar, e a outra metade era um estoque vitalício de erva de tereré. Né? Levei um estoque vitalício de erva de tereré para o Maranhão. Chegando no Maranhão, eu percebi que tinha erva de tereré. Lógico que não tinha a curupi que a gente toma aqui, não tinha, né, as marcas que a gente mais gosta, mas tinha. Algumas marcas lá meio tabajara. Mas tinha. E era raro, mas tinha. Quando acabava, demorava 3, 4 meses para poderem repor, porque era um produto que tinha uma saída muito pequena. E aí, ou seja, é uma característica daquela cultura, né? Se eu quisesse montar uma loja, como tem aqui em Amambai, não sei se por aí na cidade de vocês também tem, uma loja tipo só de artigos do tereré. Aqui em Amambai tem uma loja só de artigo de tereré. Tu compra a bomba chique, a cuia chique, a erva chique, aí já vai ter lá a bota chique, o chapéu chique, que tem relação com a cultura, né, do tereré, a cultura country, a cultura do couro, a garrafa top, aquela coisa toda. Se eu fosse abrir alguma coisa nesse sentido lá no Maranhão, na cidade que eu morava, eu ia passar fome. Existia sim um pequeno público, mas muito pequeno. Então, características demográficas impactam totalmente em decisões culturais, impactam totalmente em decisões que eu vou estar tomando. Então, se eu for vender um determinado produto para um país, eu preciso entender a cultura daquele país. Eu preciso entender se aquele produto vai ter saída ou não naquele país. Se a cultura deles não proíbe o consumo de determinado item, por exemplo. No caso da carne bovina, se não me engano, nos países de cultura árabe, é necessário que o boi, né, ele seja, na hora do abate, ele seja abatido de uma forma específica. Caso contrário, eles não compram, eles não consomem a carne. Ele tem que ter um selo, não só um selo de sanidade, né, mas também um selo de que houve um abate que foi feito sob as leis do islamismo. Né? Então, assim, é uma característica cultural, é uma característica daquela cultura, e se não for dessa forma, eu não vou poder vender. Tem comissões que vêm para o Estado para poder conferir se está sendo feito daquela forma mesmo. Eu não lembro como é que é a regra, não sei se daqui alguém sabe, mas tem que ser abatido de uma determinada forma, numa região específica, enfim, é uma regra enorme. Né? E são questões da cultura. E se eu vou operar com aquele produto, eu preciso conhecer a cultura do público que eu vou estar consumindo, né? Que eu vou estar vendendo meu produto. Outro aspecto macroambiental também, lembrando, pessoal, isso é mundo, né? Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Outro aspecto importante é a tecnologia. Né? A tecnologia, eu acho que é aquilo que é o mais volátil, né? É aquele que mais representa a mudança, que mais representa a velocidade das mudanças. Aspectos político-legais, é lógico, são importantíssimos, culturais também, mas todos eles têm movimentos mais lentos. Né? Então, por exemplo, essa legislação da Uber já faz muito tempo que está em discussão. Eu entrei nesse negócio sabendo do risco que eu estava correndo. Né? A Uber também. A política desses tipos de negócios se não tem regulamentação, vamos abrir. Se precisar, a gente pede desculpa, mas a gente não vai pedir licença. A gente vai começar e deixa que os governos depois regulamentem, torcer para que a regulamentação não seja contrária. Né? Mas a tecnologia é um negócio muito mais rápido. Né? É um aspecto que, além da gente não ter controle, ele anda numa velocidade tão absurda
que ele é devastador, assim, passa por cima da gente mesmo, e quando a gente menos imagina, alguma tecnologia já substituiu aquela tecnologia que eu conheço, e aí se eu não tiver antenado sobre essas mudanças tecnológicas, eu posso ter, por exemplo, um concorrente que já faz aquilo que eu faço, produz aquele produto que eu produzo, de uma forma muito mais rápida, muito mais barata, um custo muito menor, sem utilizar a mesma mão de obra que eu uso, e daqui a pouco o cara está com preço pela metade do meu, e eu não faço nem ideia de como que ele consegue fazer isso. Então é muito importante que vocês, que a gente, enquanto gestores, dependendo do negócio que eu atuo, eu tenho que estar atento a quais são as inovações de tecnologia do meu tipo de negócio, né? Porque é a partir daí que eu vou poder definir se eu vou trazer algum tipo de mudança para o meu negócio ou não, né? Eu vou pegar aqui de novo o meu exemplo, acho que eu até já falei isso em outras aulas. Há 10 anos atrás a gente já falava de aula remota, a gente já falava de EAD, né? Mas ainda se falava disso como um tabu. Isso não vai pegar, isso aí, o presencial nunca vai ser substituído pelo EAD. O presencial sempre vai ser o professor em sala de aula e o aluno em sala de aula, né? A interação ali, olho a olho, é insubstituível. Aí eu pergunto para vocês, a gente está num momento remoto, é lógico que se a gente pudesse, eu preferiria 1000 vezes estar com vocês no presencial, né? É lógico que se a gente pudesse, a gente estaria ali trabalhando no olho a olho, né? No entanto, vocês acreditam que a gente vai voltar da mesma forma para a sala de aula? Vocês acham que vocês, como alunos, né, vão querer a mesma aula que vocês tinham antes desse movimento todo? Você acha que o professor vai voltar para a sala de aula do mesmo jeito? Agora que ele sabe o que é uma conferência, uma videoconferência, agora que eu posso trazer, por exemplo, um colega meu lá dos Estados Unidos para falar com vocês agora, se eu quiser. Então não vai voltar a mesma coisa. Não tem nem como. Depois que o nosso conhecimento se expande, ele não tem como voltar a ser a mesma coisa. Então a gente falava isso há muito tempo. Só que a coisa foi tão rápida em função da pandemia que isso veio atropelando muita gente. Eu tive muitos colegas professores que, infelizmente, não se adaptaram nesse último 1 ano. Né? Não conseguiram se adaptar em como usar uma ferramenta de videoconferência, como desenvolver uma atividade para os alunos poderem desenvolver de forma remota, como se comunicar com os alunos, como gravar um vídeo. Né? Hoje um professor é praticamente um TikToker, que vocês vão me ver aqui fazendo dancinha. Né? Porque a gente precisou aprender isso. A gente precisou desenvolver essas habilidades. Né? E todos os segmentos estão sujeitos a isso. Os segmentos de vocês hoje podem ser substituídos por uma tecnologia que vai mudar a atuação de vocês. Né? Vou colocar aqui o médico. Para que mais seguro do que o médico? Antigamente todo mundo falava, meu filho, Bruno, vai fazer medicina, né? Vai ser doutor, é seguro, tu vai ganhar muito dinheiro. É uma das carreiras, é lógico que não vai sumir, nunca vai ser insubstituível, sim, o médico, aquele que vai operar, que vai desenvolver algum atendimento, né? Mas hoje já existe tecnologia que substitui boa parte do trabalho do médico. Os diagnósticos, hoje tem por exemplo, roupas que você usa, os wearables que a gente chama, que ele controla a sua temperatura, ele controla por meio do suor e por meio da sua pele todos os seus indicadores de pressão arterial, açúcar no sangue, tudo isso só pelo fato de você estar usando. Já existe tecnologia, na privada, por exemplo, né? Lógico que isso ainda não é popularizado, mas já existe, de você na manhã, quando você vai fazer aquele xixi matinal, né? Aquele primeiro xixi da manhã, a privada faz o seu diagnóstico. Olha, você está com esses indicadores aqui. Lá na sua alimentação é importante você colocar ferro, é importante você agregar alguma coisa. Ou seja, essa fase inicial do diagnóstico, de descobrir se eu tenho um tumor, por exemplo, eu não vou precisar do médico.
Eu não vou precisar de um exame, eu não vou precisar de um especialista. Já existe tecnologia para poder fazer isso por mim, né? Sem precisar do médico. As cirurgias, dependendo do tipo de cirurgia, eu posso ter um médico que está fazendo a cirurgia com um equipamento remoto lá nos Estados Unidos, utilizando um robô. Existem alguns tipos de procedimentos que são totalmente automatizados, até porque o erro do robô é muito menor do que o erro da mão humana. Uma mão pode tremer, um robô não treme. Então, dependendo do tipo de cirurgia, o robô é mais indicado do que a mão humana. E aí, se o robô pode fazer, se é uma função repetitiva, não precisa do ser humano. Então, olha só, uma das profissões mais seguras, mais estáveis, historicamente, a mais indicada, pode ser substituída. Boa parte pode ser substituída. O advogado, né? O advogado, também nada contra os advogados, gosto muito, tenho amigos advogados, mas em 30 anos, em 20 anos, o advogado, como a gente conhece hoje, que é aquele despachante, né? Que você vai e leva lá para ele um problema e ele faz todo o despacho, a comunicação com as partes, com o poder judiciário, isso também não vai ser mais necessário. Grande parte do trabalho do advogado hoje, ele já é automatizado. Hoje uma petição, que antes era um trabalho quase que poético do advogado, de sentar e fazer a petição, basicamente é uma das primeiras etapas de uma peça, vamos dizer assim, né? No juridiquês, a petição é o que dá o start ali num processo, né? É onde ele vai identificar as partes, é onde ele vai fazer as suas justificativas, as suas primeiras apresentações, então ele abre, né, todo o processo. Isso aí já é automatizado. Hoje um sistema faz isso para você, tu coloca lá só o nome das partes no sistema, você coloca qual foi a lei que está embasada, jurisprudência ele já busca sozinho, ele monta o texto, ele imprime e o advogado só assina. Né? O contador, galera, a gente aqui que está muito mais próximo dos contadores, também nada contra os contadores, mas hoje se você precisar, você tem um aplicativo que faz tudo o que o contador faz. Você faz tudo pelo celular. É lógico que tem uma empresa por trás disso, existe um ser humano por trás. Mas um escritório da minha cidade, eu não sou mais obrigado a fazer a contabilidade da minha empresa no escritório da minha cidade. Eu posso fazer toda a contabilidade das minhas empresas por meio de um aplicativo, que eu não sei nem onde está a sede. Mas eles são os meus contadores oficiais. Ou seja, a tecnologia já está afetando a maioria das profissões há muito tempo, né? Só que agora, em função da pandemia, as coisas se aceleraram bastante. Então, fica aqui o alerta, né, do quanto esse avanço, quanto essa nova revolução que a gente está passando, né, a gente chama de revolução 4.0, né, indústria 4.0, ela está passando por cima de todo mundo. E ela é a mais voraz, né? Ela é a mais volátil exatamente porque a gente, não, quando vê, já passou... E eu não tenho como me preparar para ela. Nas outras, vamos pegar aqui de novo o exemplo do Uber. Beleza, a legislação mudou, eu vou ter que tirar o meu negócio do mercado, porque não é mais viável, e eu vou para outra. Eu já tenho um plano B pensado, eu tenho como esperar isso chegar até aqui e já ter um plano alternativo. Beleza, né? Do ponto de vista social, econômico também, eu também consigo pensar em planos alternativos. O tecnológico, cara, na maioria das vezes não dá tempo. Na maioria das vezes a mudança vem e ela vem avassaladora. E aí partindo para o ambiental, né? A análise macroambiental, ela considera também a questão ambiente. Quando eu falo de ambiente, eu falo do ambiente natural, tá? Quando eu falo do ambiente, eu falo de sustentabilidade. Eu falo desses aspectos. Porque eles também impactam em decisões. Né? Eu também tenho que pensar o impacto das decisões que eu vou fazer, por exemplo, de um novo produto. Vou criar um novo produto, eu tenho que pensar qual vai ser a embalagem que eu vou utilizar, como que vai ser o descarte dessa embalagem, né? O que vai acontecer quando essa embalagem for descartada, o impacto que essa embalagem descartada vai trazer para o ambiente. E aí, por dois motivos, eu preciso estar atento. Primeiro, porque a questão ambiental vai estar muito relacionada com a questão político-legal. Né?
vão existir legislações, vão existir normas, regras, que vão definir como eu preciso gerir a questão ambiental. Isso já é uma realidade, né? E para cada país, para cada cidade, para cada estado, é uma regulação diferente. E por outro lado, né, de outro lado, eu também tenho uma questão de imagem. Porque dependendo do tipo de gestão que eu fizer sobre as questões ambientais, e ela é macroambiental porque ela impacta o mundo inteiro e porque ela também me impacta diretamente, eu também posso ter um problema de imagem, né? Alguém pode questionar, tirar uma foto, fazer um vídeo do meu produto, por exemplo, no estômago de uma tartaruga. E aí minha marca está ferrada, se isso acontecer. Né? Então é algo que eu preciso também me antever. Além disso, do ponto de vista global, a questão ambiental também afeta o meu negócio diretamente. Né? A questão da mudança do clima, a questão da mudança das estações, tudo isso também tem impacto direto com a questão ambiental. Né? As sazonalidades do clima também é ambiental e tem um impacto direto no meu negócio, beleza? Pessoal, até agora tá tudo tranquilo aí? Então, só repassando, né, o primeiro aspecto dessa nossa discussão sobre análise externa, né, análise ambiental externa, a gente está falando do macroambiente, ou seja, a gente está falando de aspectos que são globais, são do mundo inteiro, que eu não tenho controle absolutamente nenhum, essa é a principal característica, mas que impactam o meu negócio diretamente. Então, as questões econômicas impactam diretamente o meu negócio, né? Hoje, agora, eu inclusive nem sei ainda porque eu estou aqui com vocês. Mas hoje tem reunião do Copom. Para quem não sabe, o Copom é o Conselho de Política Monetária do Banco Central. E esse conselho é que define a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros da economia, a taxa básica de juros da economia. Taxa de juros do Brasil hoje, da nossa economia, é de 2%. E existe uma projeção, não sei o que já deu, se alguém já tiver informação, bota aí pra gente, de que existiria uma alta da taxa de juros da economia, né? uma elevação. A discussão era se iria para 2,5%, se iria para 2,75%. O que isso tem a ver com o meu negócio? O que isso impacta no meu negócio? A taxa de juros pode afetar alguma coisa no meu negócio? Dependendo do tipo de negócio, afeta pra caramba. Vamos colocar aqui, por exemplo, se eu tenho uma loja de materiais de construção. O que vai acontecer se a taxa de juros começar a aumentar? Né? Se a taxa de juros começa a aumentar, vai de 2,5%, 2,75%, 3%, 5%, 10%, 14%, como já chegou na economia brasileira, né, 2015, 2014, nessa época. A taxa de juros era uma das mais altas do mundo. Né? Hoje ela está em 2%, houve aí uma redução significativa. Mas se a taxa começa a subir de novo, lá na minha matéria de construção, eu não gosto de economia, eu não acompanho economia, eu não assisto jornal, né? Eu, quando começo a falar de economia, eu mudo de canal, boto do Big Brother, boto na novela. Quando não sigo nenhum Instagram que fala de economia, sou totalmente alheio. Não tem nada porque eu não gosto disso aí, sabe? Isso é chato. E é mesmo, muito chato. Mas aí eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu vou lá e faço uma mega de uma compra, porque estava barato. Eu consegui uma negociação legal com o fornecedor e eu fiz uma mega de uma compra. Investi o meu patrimônio que eu tinha guardado tudinho em matéria-prima, porque estava bom o preço. Aí a taxa de juros aumenta. Quando a taxa de juros lá do Banco Central aumenta, a taxa Selic é a taxa de referência para todo o sistema financeiro nacional. Ou seja, quando o banco privado, né, o banco comercial, vai lá e pega dinheiro do Banco Central, né, capta dinheiro com o Banco Central, ele vai captar mais caro, ele vai pagar mais caro pelo dinheiro. Logo, lei da oferta e da demanda, ele vai passar o crédito mais caro para o consumidor. Ou seja, a pessoa que antes estava pensando em construir uma casa e que ia financiar uma casa e iria comprar lá os tijolos do material de construção, talvez ele vai mudar de opinião, porque o juro do financiamento para ele vai ficar mais caro. Se o juro antes era X, vai ficar X a mais em cima desse aumento da taxa Selic. E aí o seu Zé lá da material de construção, que não gosta de economia, não está prestando atenção em economia, não se atentou para isso,
gastou uma grana preta com estoque, a taxa de juros aumentou, e aí ninguém vai fazer financiamento por um bom tempo, todo mundo vai segurar, quem tem vai segurar, porque não é o momento. E aí ele vai ficar com o estoque parado, ele vai ficar com todo o capital de giro dele parado, e ele pode ter um problema sério em relação a isso. Porque ele não estava atento a uma decisão que não tinha nada a ver com o negócio dele, que ele não tem gestão nenhuma, mas que pode definir se ele vai à falência ou não. Então a decisão que a gente tem que tomar é: ah, tá bom, professor, quer dizer que a partir de agora então eu vou ter que ficar acompanhando economia? Isso aí. É isso aí. Daqui para frente, se vocês pensam em estarem à frente de negócios, em estarem à frente do seu negócio ou do negócio de outra pessoa, é importante vocês estarem à frente do aspecto macroeconômico que mais impacta o teu negócio. Economia impacta todo mundo? Praticamente todo mundo. Existem segmentos que vão ser mais sensíveis e outros menos sensíveis a impactos econômicos, por exemplo. Há impactos como esse, né, da questão da taxa de juros. Mas eu vou ter, por exemplo, oscilação do dólar. Dólar subiu, dólar caiu, afeta o meu segmento. Ah, não gosto de dólar, mas você vai ter que entender, criatura. Vai ter que saber. O que vai acontecer se o dólar aumentar ou se o dólar cair? Se valorizar ou desvalorizar, no caso, né? Então, eu vou precisar estar atento a isso sim. Eu vou precisar estar atento a questões culturais. Eu vou precisar estar atento a culturas de consumo. As culturas vão mudando de geração para geração. E isso vai impactar também a cultura do consumo. Na minha época, a gente ia lá na locadora, na sexta-feira, alocar um filme para entregar só na segunda-feira. E era mó barato. Sei que não é da época de vocês. A maioria de vocês aqui nem sabe o que é isso. Né? Meu sobrinho de 15 anos não faz nem ideia do que é isso. Né? Ele já é da geração streaming. Se ele quiser, ele vai lá e assiste no Netflix, ou ele aluga o filme no YouTube, ou ele aluga no Google Play. Então, se muda a cultura do consumo, automaticamente o teu negócio também está diretamente impactado. Tá? Então, a mensagem do Prof nesse aspecto aqui é essa. Você pode não gostar, porque não tem nada a ver com o teu negócio, não tem nada a ver com o teu dia a dia, com a tua rotina, mas você precisa entender, você precisa acompanhar, você precisa compreender e principalmente como estar preparado para tomar decisões para me proteger de possíveis ameaças que vão acontecer ou para aproveitar possíveis oportunidades que possam aparecer. Principalmente no aspecto tecnológico, as coisas mudam tão rápido que daqui a pouco está rolando aí uma oportunidade e que se você não sabe que aquela tecnologia já mudou ou que impactou alguma coisa, você perdeu o bonde. Né? Olha só, o caso das fintechs, por exemplo. A pandemia, ela acelerou sobremaneira o acesso das pessoas, do cidadão comum, a aplicativos financeiros. Antigamente, a minha mãe não fazia ideia como é que botava um crédito no celular pelo aplicativo do banco. Eu já faço isso há muito tempo. Já uso o aplicativo de banco há muito tempo. Já não pego em dinheiro faz muito tempo. Nem lembro quando foi a última vez que eu fui no banco sacar dinheiro. Mas, para minha mãe, isso ainda era uma coisa distante. Hoje ela tem o aplicativo do banco, ela tem o cartão digital, o cartão virtual, ela recarrega o celular por lá, ela paga a conta por lá, ela faz tudo pelo aplicativo do banco. Ou seja, uma pessoa que entrou nessa onda. Né? E dessa mesma maneira, muitas empresas, muitos novos negócios surgiram em função disso. O Pix, que pode parecer uma coisa simples, né? Mas é uma forma de pagamento instantânea, sem custo, democrática, para qualquer pessoa, revolucionou o mercado, principalmente o mercado varejista. As pessoas podem simplesmente por um Pix tá pago, não precisa mandar maquininha. Olha só, maquininha. Ou seja, quem dependia de maquininha para ganhar dinheiro deve estar desesperado. Porque daqui a pouco vai ter alguma outra ferramenta dessa que vai facilitar o pagamento. Hoje em dia nem a maquininha precisa, você manda só um link de pagamento, a pessoa já faz o pagamento por lá, não precisa mais da maquininha.
hipótese nenhuma, a maquininha já não precisa mais, não existe. Daqui a pouco vocês não vão ver mais maquininha. Não vai existir mais. Então, a tecnologia ela vai mudando e ela vai dando espaço para oportunidades que vão aparecendo, né? E os outros aspectos também. O político legal também abre espaço para novos negócios, né? Abre espaço para interpretação de negócios que já existem, para inovação e tal. Então, basicamente é isso. Vocês precisam ficar atentos para entender o que acontece nessas mudanças aí, tá bom? Pessoal, eu vou dar 5 minutinhos para vocês irem para o intervalo, tá? Para vocês poderem dar uma descansada. Eu vou tomar uma água também. E aí daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre análise setorial. Tá? Análise setorial, a gente sai um pouco da análise macro, a gente sai um pouco lá desses aspectos que são a nível global e a gente começa a entrar um pouco no nosso setor. Beleza? Então vou dar 5 minutinhos para vocês. Às 8h07 aqui no meu relógio, a gente volta para a gente dar continuidade. Beleza? Até daqui a pouquinho. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, está gravando novamente já. E ó, antes da gente continuar, pessoal, só informação fresquinha aqui do que eu estava acabando de falar sobre a questão da reunião do Copom, né, foi para 2,75. Isso significou um aumento, né, importante na taxa de juros da economia. Era já uma taxa esperada, era uma taxa que as pessoas já esperavam que ela fosse acontecer, inclusive ela já estava até precificada nas ações, estava todo mundo já esperando isso, mas as apostas estavam entre 2,5 e 2,75, foi aí para 2,75 e agora está todo mundo ansioso, eu estou ansioso para poder, além da taxa, toda vez que sai a reunião do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias ele baixa uma carta, e nessa carta existe uma série de falas, uma série de orientações sobre como vai ser a política monetária daqui para frente. Ou seja, até o final do ano, qual é a expectativa da taxa de juros. E isso aí balança o mercado como um todo, né? Mercado imobiliário, mercado financeiro, mercado de serviços, tudo. Então, existe uma expectativa de que até o final do ano, pelo menos antes de sair a ata, né, que chama, da reunião do Copom, de que até o final do ano ela fosse para 4, 4,5. Né? Pelo menos essa era a expectativa. Então, eu quero, assim que acabar a aula, ver como é que ficou isso, porque há uma grande expectativa em cima de tudo isso. Investimentos, pandemia, crescimento da economia, recuperação da economia. Então, há uma expectativa de alta da taxa de juros até o final do ano, mas não há uma expectativa de que volte a ser como era no passado, uma taxa de acima de 10%, porque é algo impraticável, né? E aí, continuando aqui então, meu povo, já que a gente saiu aqui, né, fez um adendo legal sobre a questão de economia, mas vamos voltar então para o nosso conteúdo aqui da disciplina. A gente falava sobre, então, análise ambiental externa, a gente começou a falar sobre a análise do macroambiente, que é o primeiro aspecto de visualização, que é aquele onde o mundo inteiro está incluído, né? Então a gente olha, nesse momento, a gente olha para o globo como um todo, né, para todo o planeta, para aspectos que interferem diretamente no meu negócio. É lógico que eu não vou ter que olhar para tudo, galera, tá? Não vou olhar para tudo, mas eu vou olhar para aquilo que tem um impacto direto para o meu negócio. Se economia, se taxa de juros, se crescimento da economia afeta o meu negócio, eu preciso estar atento e preciso entender para poder me preparar para possíveis ameaças ou aproveitar possíveis oportunidades. Da mesma forma, questões culturais, sociais, ambientais, tecnológicas, político-legais, né? Tudo isso também, demográficas, tem impacto direto nessa análise, nessa primeira análise que eu vou fazer. Né? Agora, na análise setorial, eu recorto um pouco mais essa análise. Eu saio de uma análise global, eu saio de uma análise onde eu vou considerar aspectos de outros países, de outras economias, né, de outras culturas, de outras regiões, e eu vou considerar aqui exclusivamente o recorte do meu setor. Quando eu falo setor, né, eu falo todo o ambiente
onde eu tenho uma interação específica do meu setor de atuação. Então, se eu estou falando do meu caso, né, o setor da educação, eu estou falando sobre todos os componentes do setor educacional. Eu estou falando do professor, eu estou falando das mantenedoras, eu estou falando dos alunos, eu estou falando das outras faculdades que são minhas concorrentes, eu estou falando de todos os fornecedores que fornecem os insumos que a gente precisa para poder prestar o nosso serviço. Eu vou falar de substitutos que podem me ofertar risco de alguma forma, ou seja, produtos que podem substituir o meu trabalho. Isso tudo está dentro do meu setor. Não é necessariamente um corte da região, do local. É um corte do setor. Isso vai poder ter impacto, por exemplo, global também, se eu disser que eu tenho um concorrente americano. Beleza, ele é global também, mas é específico do setor. Alessandra, tá travando aí? Para todo mundo tá travando ou só para você, Alessandra? Como é que tá no geral? Tá funcionando bem para os demais, pessoal? Tá ainda travando bastante. Só para a Alessandra ou tem mais alguém que está tendo dificuldade, pessoal? Alessandra, aqui parece que está tudo normal. Você quer tentar sair e entrar de novo? Tá bem, vou sair. Tá? Que aqui tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Vamos ver se a Alessandra entra novamente para a gente dar continuidade, então. Bom, e aí, como eu falava, então, na questão setorial, eu vou fazer um recorte da área de atuação daquele negócio, né? Desse recorte onde eu tenho apenas os atores que se envolvem diretamente na minha atuação. E aí, por que conhecer isso, né? Por que entender a análise setorial? Por que isso é tão importante ao ponto da gente estudar isso no diagnóstico estratégico, né? Porque aqui eu vou ter uma série de fatores, uma série de atores e fatores que também podem impactar diretamente nas minhas decisões estratégicas, né? Eu posso, dependendo da existência, por exemplo, de concorrentes ou não naquele setor, eu vou ter obrigatoriamente que mudar a minha estratégia. Eu posso optar, inclusive, por não concorrer. Eu posso optar, inclusive, por não estar naquele setor, dada a concorrência que existe. A relação de concorrência vai ser talvez uma relação mais agressiva, né, onde existe, por exemplo, uma grande marca daquele segmento que trabalha com recursos de terceiros para poder expandir. Então não vale a pena eu concorrer. Ou então eu já vou ter que saber mais ou menos como que eu vou concorrer com esse player. O importante é eu preciso entender e compreender os atores que participam desse setor. Eu preciso saber disso. Eu não posso entrar num setor, eu não posso entrar numa área sem entender esse ambiente, né? Então, quanto mais apurada for a minha experiência já nesse ambiente, se eu já tive algum tipo de experiência passada, se eu já atuei como um player, ou funcionário de uma empresa, ou fornecedor daquele segmento, e que de alguma forma eu tenha um conhecimento mínimo, isso facilita bastante a tua entrada nesse setor. Agora, se eu sou totalmente alheio, se eu não conheço nada, estou entrando, vieram aqui e me propuseram para eu abrir uma loja de roupa, mas eu não faço ideia, por exemplo, de onde que eu vou comprar roupa, de onde é que eu compro roupa para vender. Eu não faço ideia de qual é a tributação para eu ter uma loja de roupa. Eu não faço ideia na minha cidade quantas lojas de roupas existem. Eu não faço ideia de como é a concorrência, por exemplo, com as lojas online. Eu não faço ideia como é que é a concorrência, por exemplo, com o Paraguai, que está aqui do lado, se as pessoas não vão comprar lá.
Então, eu preciso conhecer esse ambiente, eu preciso analisar o setor para que eu possa tomar decisões adequadas, né? E aí tem muita gente que acaba não fazendo isso. Muita gente que entra com os dois pés num setor, talvez porque vê ali uma oportunidade, viu ali uma possibilidade de ganhar dinheiro, mas que por desconhecimento total das nuances ali, né, das características que são específicas daquele setor. Ele pode conhecer de outro setor, ele pode conhecer do setor farmacêutico, né? Mas a relação é totalmente diferente. A relação é completamente diferente, né? O setor automobilístico é completamente diferente, não tem nada a ver. Então, cada setor tem as suas características. Em determinados setores, a relação de fornecedor, por exemplo, é uma relação estritamente comercial. Eu compro, pago e o fornecedor me vende. Basicamente é isso que acontece. Mas dependendo do tipo de setor que você vai estar atuando, a relação com o teu fornecedor não é essa. A relação com o teu fornecedor é quase de parceria. Alessandra, tá funcionando? Eu vi que você entrou de novo. Tá, agora tá. Legal? Tá. Beleza. Então, vamos pegar aqui um exemplo da indústria automobilística. Um carro, quando você compra Gente, estou chutando aqui, tá? Mas você compra um caminhão, o caminhão é um caminhão Mercedes. Mas o componente do motor ou o motor não é da Mercedes, é de outra marca, tá? É uma marca parceira. Ele é um fornecedor da Mercedes. Mas é um item, um componente tão importante daquele produto, caminhão, que não é possível que a Mercedes só vá lá, compre o motor ou compre o componente e monte no caminhão dela e venda. É o motor do caminhão. É o mais importante do caminhão. Então, é necessário que haja quase que um casamento entre essas duas empresas. É um comprometimento vitalício. Porra, é o motor do caminhão, não é o pneu, não é a tinta, não é a lata, é o motor. Então, dependendo do setor, a relação com os fornecedores é completamente diferente. A relação com as concorrências é completamente diferente. Existem concorrências onde, dependendo do mercado, dependendo da característica dos consumidores, é uma concorrência tranquila, todo mundo vive numa boa, todo mundo está tranquilo. Agora, existem situações onde a concorrência é catastrófica, ela é desastrosa, ela é de guerrilha, né? E aí você precisa entender como é que é esse ambiente e o teu posicionamento em relação a esse ambiente para que você consiga gerenciar melhor, né? Eu estou entrando num setor, eu preciso entender, por exemplo, como é que os meus concorrentes, ou quem é meu concorrente, quem oferta o mesmo produto ou o mesmo serviço que eu, como é que ele faz? Como é que ele atua? Né? Quais boas práticas ele faz e que levam ele a estar numa condição legal para que eu possa, inclusive, adaptar isso. A gente chama isso na administração de benchmark. Anota aí no caderninho do Administrate de vocês. O benchmark, caso vocês não conheçam, é, de forma bem resumida, o copia e cola. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. O que é um benchmark? É aquilo que é a referência que eu vou usar. Então, eu tenho aqui a opção, né, como aqui em Amambai tem um caso desse, um caso conhecido aqui, de uma pessoa conhecida nossa. Ela tinha a opção de comprar uma franquia de esmalteria, gastar quase 300 mil reais comprando uma franquia de esmalteria, e aí tem todo o ganho de você comprar uma franquia, né? Já vem pronto, já é uma coisa que já foi testada, aprovada, já se tem todo um know-how por trás, um suporte de gestão, é uma maravilha. Franquia é uma delícia, eu sou fãzão de franquia. Mas por outro lado, você tem um alto custo de aquisição, franquia não é barato, é muito raro uma franquia que seja barata, né? Hoje uma franquia barata está acima de 80 mil reais, dependendo da franquia. Você tem micro franquias, mas que o ganho é bem menor, né? Mas uma franquia, para você viver dela hoje, uma franquia de shopping, por exemplo, como Camarão e Cia, enfim, Bonaparte, essas franquias mais simples, é na faixa de 400 a 500 mil reais. E além da aquisição, você tem mais os royalties que você precisa pagar para a marca
todo mês. Então você paga para trabalhar, né? É lógico, o ganho é um ganho considerável, mas você paga muito caro também, tanto o investimento quanto os royalties, né? E aí qual que é a opção que você tem? Você tem a opção de ir lá e criar uma empresa parecida com aquela franquia. Então você vai lá, você conhece como ela funciona, você aprende como ela funciona e você copia. Então você faz o que a gente chama de benchmark, ou seja, você copia e adapta. Lógico que você não vai colar igual, você não vai fazer do mesmo jeito, mas você vai adaptar para o teu negócio, para a tua realidade, para a tua capacidade financeira, para o teu cliente. Aqui não vai acontecer isso como eu estava dizendo, mas não teria, ao invés de ir lá e comprar uma franquia, que ia pagar uma fortuna, ia ter que pagar royalty todo mês, tem pouca flexibilidade de gestão, porque você não pode fazer quase nada, a franquia dá ordem em tudo e você não tem direito de mexer em quase nada. Ela foi lá, aprendeu, conheceu, copiou e adaptou. Abriu a franquia de esmalteria e está muito bem, obrigado. Sem ter que dividir nada com ninguém. Sem ter que pagar royalty. Né? Sem ter tido que pagar 300 mil reais só pelo uso da franquia. Além disso, você ainda tem mais equipamentos, você tem mais verba de marketing, você tem mais uma série de custos. Né? E aí você consegue ter uma gestão melhor também. Por outro lado, você tem que ter todo o aprendizado, né? Você vai ter que ir sozinho, você não tem ninguém por trás te dando esse suporte. Mas como que ela conseguiu fazer isso? Ela conheceu o setor, ela foi atrás, ela foi conhecer de onde que se comprava, ela foi conhecer de onde que se produzia a matéria-prima, ela foi conhecer quanto é que se pagava de frete para poder trazer do fornecedor, ela foi conhecer quais eram as concorrências, ela foi conhecer como é que eles faziam para fazer preço, para formar preço, de onde que eles tiravam aquele preço. Né? Ela foi entender como é que eles treinavam os colaboradores, ela foi entender qual era o layout do espaço físico e por que tinha que ser daquele jeito para poder atrair o consumidor, que tipos de cores que fazem mais sentido e conseguem atrair melhor aquele tipo de cliente. Então ela teve que ir para o setor e conhecer tudo que tinha a ver com o setor. Conhecer o cliente, ela teve que entender o perfil do cliente daquele tipo de empresa, e aí ela teve que fazer uma pesquisa muito bem feita daquele setor, para que aí ela decidisse não comprar a franquia, e sim abrir um negócio próprio, que ela mesma criou do zero, mas ela criou com benchmarking, ela criou com essa referência, tá certo? Então, nesse mercado, benchmarking é copiar e adaptar, e é uma prática super comum, mais comum do que vocês imaginam, tá certo? Bom, e aí o que eu queria trazer para vocês aqui em relação à análise setorial, né? A gente vai estar analisando empresas similares à minha, né? Empresas que atuam no mesmo segmento, para que eu possa entender características, entender, por exemplo, que tipo de impacto que ela tem nos aspectos macroambientais. Então, se eu estou a fim de abrir um material de construção, eu preciso saber também, já talvez com o aprendizado das outras empresas do mesmo segmento, o que acontece quando tem aumento na taxa de juros ou não, usando o exemplo anterior, né? Eu posso também comparar resultados com essas empresas para saber se eu estou indo bem ou se eu não estou indo bem tão bem assim. Né? Isso também é uma estratégia de benchmark, ou seja, eu estabeleço, olha, o meu concorrente ele consegue vender tanto por mês. Por que ele consegue vender tanto por mês? Né? O que ele faz que eu não faço que está gerando essa diferença? E aí eu posso tentar buscar evoluir nesses aspectos, uma vez que eu identifico eles, para conseguir chegar no mesmo nível que ele, ou ultrapassar ele. Né? Então isso também é interessante. Alguns aspectos, né, que a gente vai considerar nessa análise setorial, como eu já falei, estrutura, então concorrência, tecnologia, barreira de entrada e saída desse setor, né, como é que é a estrutura desse setor, os relacionamentos, como eu já falei agora há pouco, como é que lidar a forma de relacionamento com esses players importantes como clientes, fornecedores, como distribuidores. Existem setores onde existe uma dependência enorme de estratégias de comunicação constante com clientes. Outros setores, o seu cliente praticamente faz tudo sozinho, sem você gastar quase nada. Né? Então é importante você conhecer isso também. O tamanho do mercado, né? As características do mercado, quando a gente fala
possibilidade de atuação nesse mercado, quantas empresas desse mesmo segmento cabem naquele mercado, quantas já existem, né? Há possibilidade de expansão, de crescimento nesse mesmo mercado, ou o mercado já está saturado? Existem substitutos para o meu produto naquele mercado que podem talvez representar um risco, né? Do ponto de vista das finanças, também é outro aspecto específico do setor, né? Você pode ter um alto faturamento, mas uma margem de lucro muito pequena. Você pode ter uma tributação específica nesse setor que vai levar a tua margem de lucro para baixo, né? Ou os custos são muito flutuantes. Outra questão importante, mão de obra. Existe mão de obra nesse setor disponível? É uma mão de obra qualificada? Naquele setor já existem pessoas que já sabem operar naquele setor, ou eu vou precisar qualificar essas pessoas? Qual vai ser o meu investimento nessa qualificação? Se eu abrir hoje uma vaga para diretor de operação, vai ter essa pessoa naquele lugar? Ou eu vou ter que trazer de fora? Então é uma característica do setor que eu preciso compreender, né, para poder tomar decisões estratégicas. Como eu falei, eu acho que aqui nessa aula também, não sei se foi nessa, no setor educacional, por exemplo, o grau de rotatividade, que é a troca, né, de professores, é muito alta. Ou seja, as pessoas, é natural que uma pessoa, um professor esteja trabalhando com vocês uma disciplina e no outro semestre não esteja. Por quê? Porque esse professor talvez vai fazer um mestrado, talvez ele vai fazer um doutorado, talvez ele está fazendo um concurso, talvez ele vai passar um tempo fora para poder desenvolver uma pesquisa. Então é muito comum que haja essa flutuação. É uma característica do setor. Do setor, né? Outros setores, se você for analisar a rotatividade de forma isolada, seria um indicador de péssima gestão. Já no setor educacional, não, é algo comum, é algo frequente, que vai estar acontecendo, tá certo? E aí tem uma ferramenta que eu gosto bastante para poder fazer a análise do setor, né, a análise do mercado, que vocês também já devem ter ouvido falar ou já devem ter estudado em algum outro momento, que é a ferramenta das 5 forças de Porter. Tá? Michael Porter é um dos principais nomes do planejamento estratégico, das estratégias no mundo. Tem uma série de livros que são referência, inclusive na nossa bibliografia, sobre pensamento estratégico, sobre o processo estratégico. Isso vem de Michael Porter também. E ele tem um esqueminha, né, onde ele considera 5 fatores que são preponderantes na hora de fazer a análise do setor para que eu consiga pensar numa estratégia mais eficiente. Tá? Então ele divide de uma forma bem simplista os fatores do setor, os mais importantes, os mais relevantes, e de que forma que eu tenho meio que ficar ligado nesses fatores para que eu possa me preparar para ameaças e aproveitar oportunidades. O primeiro deles, que já tem muito a ver com o que a gente falou, são os fornecedores. Por exemplo, né, aqui de novo, no meu setor automobilístico, lá do caminhão da Mercedes, a minha relação com o fornecedor é totalmente tranquila, é de parceria, nós temos uma integração das fábricas, quem vem montar o meu motor dentro do caminhão é a fábrica do motor. É uma integração a nível sistêmico do processo produtivo. Eles vêm montar o motor, porque eles é quem manjam de motor, eu manjo do resto do caminhão. Né? Então a minha relação com esse fornecedor é quase que de irmandade. Por outro lado, o poder de barganha deste fornecedor é altíssimo. O que é poder de barganha? Se ele é tão importante assim para mim, o dia que ele quiser virar as costas para mim, será que eu vou ter uma outra alternativa de fornecedor? Será que ele é essencial para o meu negócio? Será que é interessante eu atuar apenas com um fornecedor? E se ele quebrar? E se ele falir? E se pegar fogo a fábrica dele? E se o dono morrer? Eu tenho alternativas de fornecimento que não seja esse fornecedor? Então, o Porter ele não fala só cuidado com fornecedores. Cuidado com o poder de barganha dos fornecedores. Cuidado com a dependência que você tem
dos fornecedores. Você tem alternativas a esses insumos ou a essas soluções, caso ele não te oferte mais, ou caso ele perceba isso e aumente o preço, por exemplo. Digamos que o cara lá do motor percebeu, não, o cara depende de mim. O cara só tem a mim como fornecedor. Se eu quiser dobrar o preço do meu insumo, ele não vai ter outra opção que não seja comprar. E aí, e se isso acontecer? Né? Então, eu preciso estar, talvez, atento e preparado para caso algumas situações assim aconteçam. E aí eu vou lá para o compras e dizer, ó, compras, fique esperto, porque se esse fornecedor aqui falhar comigo, você vai ter que ter uma alternativa para mim. Tá? Então, é isso que o Porter fala sobre fornecedores. Sobre clientes, a mesma coisa, o poder de barganha de clientes. Dependendo do tipo de setor, você tem, num mercado perfeito, num mercado competitivo, você tem muitos produtores, ou seja, muitas empresas produzindo e ofertando, e você tem também muitos consumidores. Então fica fácil de você buscar consumidor, de você buscar cliente. Agora, dependendo do setor, a quantidade de clientes é pequena. Você vai prestar serviço ou você vai vender o seu produto para um público muito específico e você vai ter talvez ali na sua carteira de clientes 20, 30 clientes no máximo. Ou seja, o poder de barganha destes clientes é muito alto. Eu não gosto de ficar falando o tempo inteiro de exemplos meus, mas é o que vem talvez mais rápido na minha mente. No meu caso, eu estava fazendo uma análise, uma curva ABC dos meus principais clientes, né, das principais empresas que a gente presta serviço. Eu tenho 4 empresas, 4 parceiros, né, 4 empresas que utilizam o nosso serviço, que eles representam 80% do nosso faturamento. E eu tenho mais de 2.000 parceiros, mais de 2.000 empresas que utilizam a minha plataforma. E 80% é referente a 4 empresas, 5 empresas no máximo que eu tenho. Ou seja, se uma delas resolver daqui a pouco ir para o concorrente, ou resolver uma solução própria para não precisar mais do meu serviço, eu vou ter um impacto enorme na minha operação. Eu vou ter um impacto enorme, inclusive inviabilizando a operação. Então eu preciso estar atento a isso. O meu tratamento com este cliente deve ser um tratamento diferenciado. A minha relação com ele vai ser uma relação diferenciada. Não vai ser uma relação qualquer, apenas de consumo. Ó, tá, compra, paga, acabou. É essencial que seja uma relação de parceria, que seja uma relação próxima, uma relação de atendimentos de 100%, uma relação de resolução de problemas em 100% quando eles acontecerem, porque são clientes importantes para mim. Todo cliente é importante, mas esse é mais importante, porque tem um poder de barganha enorme. Então eu vou ter que pensar em formas de pagamento diferente para esse cliente, eu vou ter que pensar em atendimento prioritário para esse cliente, eu vou ter que pensar em prazo melhor para ele, preço melhor para ele, porque ele representa para mim um grau de importância muito grande. Porter também fala que eu preciso me preocupar com a ameaça de produtos substitutos, como eu também já falei. Né? Ou seja, existem produtos nesse setor que talvez não sejam o mesmo serviço que o meu, não sejam o mesmo produto que o meu, mas que pode substituir o meu produto em determinadas situações. Se isso existe, eu preciso estar atento a ele, porque em muitas situações eu não vou colocar este produto substituto como meu concorrente, sendo que, na verdade, ele é meu concorrente. Se ele concorre pelo mesmo cliente, ele é meu concorrente. Se eu vendo carne, tá? Eu vendo carne, e tem uma empresa que vende só ovo. O ovo é um substituto à carne? É um substituto à carne. Mas aí a granja é concorrente do açougue, né? A quitanda que vende ovo é concorrente do açougue? Dependendo da situação, é. Com o preço da carne no valor que está agora, muita gente vai ter que comer ovo ao invés de comer carne todo dia. Ou vai ter que dar uma mesclada, né?
vai ter que aumentar o consumo do ovo e dar uma reduzida no consumo da carne vermelha. Então, neste momento, aquela empresa de um produto que não é o mesmo que o meu, é de um produto totalmente diferente, mas ele pode representar uma fatia de perda de clientes. Né? Ele vai pegar o meu cliente, então ele é meu concorrente, pô. E aí eu preciso estar atento para isso também na hora de analisar o meu setor. Beleza? Outro aspecto que o Porter também traz é sobre a ameaça de novos entrantes. Isso aqui, na verdade, todo setor vai ter. Né? Todo setor vai ter. Mas eu acho que isso está principalmente relacionado lá na tecnologia que a gente viu agora na análise macroambiental. Novos entrantes sempre vão ter no seu mercado, dependendo do teu setor, dependendo da tua maturidade de mercado, dependendo da tua experiência de mercado, dependendo da tua relação com fornecedores, com clientes, vão entrar novos concorrentes e você não vai nem perceber. Você não vai nem sentir. Né? Ou eles vão se adaptar, o mercado vai se adaptar, vai se acomodar, vai ter espaço para todo mundo, tá tudo certo. Agora, dependendo do tipo de tecnologia e inovação que esse novo entrante trouxer, dependendo enfim, do gás que ele trouxer para o mercado, se ele trouxer alguma coisa nova, ele vai chacoalhar o mercado. Ele vai chacoalhar o mercado. Se ele trouxer uma tecnologia nova que substitua o meu trabalho, ou que inove, ou que traga custo diferente, ele vai chacoalhar o mercado. Ele vai gerar tendência e todos os outros concorrentes vão ter que buscar se adaptar para conseguir entrar nesse novo mercado. Tá? Então, é algo que eu preciso sempre estar atento. E, como eu disse, isso está muito relacionado principalmente à tecnologia e inovação, que é algo que vem, né, com as novas empresas, com as startups e por aí vai. Né? Então, é muito importante que eu esteja atento aos novos entrantes, porque eles podem representar um risco de repente, mudar o mercado. E se eu não tomar uma atitude rápida, eu posso perder espaço e daqui a pouco não dá mais tempo de eu me adaptar. Né? O mais delicado é isso aí. E aí a gente tem uma série de exemplos, né, de casos assim, de setores que eram totalmente estáveis e de uma hora para outra uma tecnologia veio, uma concorrente veio e passou por cima de todo mundo, e grandes marcas, né? Vamos pegar aqui a Kodak, por exemplo, né? de filme lá, de foto. Pô, foto, filme, sempre vai ser assim. Né? É quase um ritual, aquela coisa toda, existe todo um charme em cima do negativo, da revelação da foto e tal. Aí daqui a pouco vem uma marca com uma máquina digital, que eu salvo não sei quantas mil fotos num chip, num cartão de memória, e não deu tempo da Kodak se acompanhar o mercado que era dela há tantas décadas e que não mudava há tantas décadas. Então não deu tempo, acabou. A marca acabou. E aí, por último, a gente tem a própria rivalidade entre os concorrentes. Né? Como eu falei, existem setores onde a rivalidade ela é mais amena. É uma rivalidade que acomoda todo mundo, é uma rivalidade onde o mercado tem espaço para que as pessoas possam buscar seus próprios nichos, e existem locais onde a rivalidade é absurda, né? onde existe uma voracidade muito maior entre a relação dos concorrentes, onde o objetivo não é concorrer, o objetivo é retirar o concorrente do mercado. E eu preciso entender esse espírito da coisa. Né? Quando eu estou num setor, eu preciso compreender como é a concorrência. Farmácia. Como é que vocês acham que é um ambiente de rivalidade entre farmácias numa cidade pequena? Eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, se você chutar uma lata de lixo, cai uma farmácia lá de dentro. Em qualquer esquina que você for, tem uma farmácia. E aí a gente se questiona, tem mercado para tudo isso? Tem espaço para tudo isso? Será que eles vão se engalbelam por cliente? Não, cara, tem espaço para todo mundo. Tá todo mundo feliz, todo mundo é amigo, eles se conhecem. Tem um que é primo do outro, um que é filho do outro. É uma maravilha. Pelo menos aqui. Ou seja, não há existe uma presença muito grande de concorrentes. Não é que não há concorrentes, há muitos concorrentes. Mas a relação entre eles é uma relação de harmonia. Inclusive, existem situações onde há
o compartilhamento de informações, o compartilhamento de estoque, porque é tudo tranquilo, é tudo na paz. Né? Agora, dependendo do tipo de serviço, do tipo de produto, aí há uma rivalidade enorme, né? Dependendo do segmento, dependendo do setor que você vai estar atuando. E aí, de forma resumida, é isso que as 5 forças competitivas de Porter trazem para a gente. Tá? Ela vai estar contextualizando principalmente fornecedores, clientes, a própria concorrência, produtos substitutos e novos entrantes. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tudo legal aí? Vocês sabem que eu me empolgo aqui às vezes, falo pra caramba, viu? E acabo esquecendo de vocês, mas se tiver qualquer dúvida podem perguntar aí, tá? E aí, meu povo, né? Indo pro último tópico da nossa aula, e não menos importante, é a nossa análise de grupos estratégicos. Lembrando, onde é que a gente está, né? A gente estava lá no macro ambiente, que é o mundo, é o globo, são aspectos que eu não tenho controle nenhum e que vão acontecer independente se eu queira ou se eu não queira, né? Eu afunilei para uma análise do setor, que é um recorte do setor onde eu estou atuando, é um recorte da minha relação com os principais atores daquele setor, aqueles atores que são mais importantes para aquele setor, fornecedores, clientes, produtos substitutos, né, e por aí vai. E agora eu fiz uma funilada maior ainda, né? Eu dei uma entrada maior ainda dentro do setor, tá? Eu não posso confundir setor com grupo estratégico, porque ele vai bem mais a fundo do que isso. E aí a gente precisa entender, né, de novo, falando sobre quem é de fato o meu concorrente não é só aquele que vende o mesmo produto que eu. Tá? Eu posso ter uma pessoa, uma empresa, que venda o mesmo produto que eu e ela não é meu concorrente. Assim como eu posso ter uma empresa que vende um produto diferente do meu, que seja o meu concorrente. Tudo vai depender do quê? Tudo vai depender do cliente do qual nós estamos falando. Tudo vai depender do indivíduo que vai consumir um determinado produto, um determinado serviço. Se ele vai consumir o mesmo de ambas, ele é meu concorrente. Agora, se eu tenho um determinado produto, que é um produto do mesmo segmento, né, mas que é feito, preparado, planejado para um público diferente e que nunca vai ser o mesmo do meu, ele não é meu concorrente. Ele pode até estar no mesmo segmento, mas ele não é meu concorrente direto. Né? Muito raras vão ser as situações onde o mesmo cliente vai consumir dos dois contextos. Eu preparei para vocês um gráfico aqui, bem simples, para a gente poder entender melhor isso. Eu coloquei aqui no gráfico, vejam bem, né, nessa comparação aqui, qualidade e preço. Então, nesse aspecto, eu só coloquei qualidade e preço, tá? Eu não coloquei mais nada. Eu não coloquei tempo de entrega, eu não coloquei relacionamento, não coloquei nada. Eu só coloquei qualidade versus preço. Para a gente tentar entender que só considerando esses dois aspectos, eu vou ter vários tipos de clientes. Eu vou ter vários perfis diferentes de consumidores. Logo, eu vou conseguir identificar nichos ou grupos estratégicos que têm determinados interesses específicos. Logo, o meu produto ou o meu serviço não vai estar sendo vendido para todos os tipos de clientes ou consumidores. Isso não existe. Se alguém disser para você qual é o público, qual é o nicho do seu produto, do seu serviço, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer renda, de qualquer lugar, isso é mentira, isso não existe, é uma falácia. A empresa que disser isso, ou ela é muito ignorante, ou é muito burra, desculpa a palavra, ou então ela está sendo ingênua, né? Ela está se fazendo de besta. Porque isso não existe. Porque quando você está se propondo a operar com um público, você vai fazer uma gestão toda voltada para aquele público. A gente falou isso na aula passada. Desde o ambiente, né, o prédio, forma de pagamento, preço do produto, formas de comunicação e de relacionamento com o consumidor, pós-venda. Tudo isso, qualidade do produto.
Tudo isso está relacionado a um público específico. Então, se uma empresa disser que vende tudo para todo mundo, ela tá, ou ela não sabe do que ela está falando, ou ela está mentindo. Tá? Então, lá, nos grupos estratégicos. Então, em relação à qualidade e preço, eu tenho lá consumidores. Eu tenho gente consumindo, eu tenho gente que está nesse mercado, eu tenho clientes que estão nesse mercado, certo? E aí a gente começa a perceber que esse público, no geral, começam a gerar padrões. Né? Quais são os padrões que a gente começa a perceber? Né? Olha lá, a gente tem alguns padrões aqui. Então, tentando fazer uma leitura desses padrões. Nós temos um público aqui que gosta de preço baixo, né? Ou seja, ó, preço baixo, mas eles estão cientes de que a qualidade deste produto também é baixa. Eu estou falando deste grupo aqui, ó, no cantinho esquerdo do nosso gráfico. Esse é um grupo. Qual é esse grupo? É um grupo da galera que quer economia. Né? Se é uma galera que quer economia, que quer comprar um produto a preço baixo, mas que está disposta a pegar um produto de baixa qualidade, é uma pessoa que não vai procurar tanto, é uma pessoa que não vai fazer tantas comparações, é um cliente que não está tão preocupado com qualidade, ele quer saber de preço mesmo. Né? Então, o tipo de estrutura que você vai montar, o plano estratégico que você vai pensar, vai ser pensado para esse público, para esse perfil de público. Né? Vamos outro grupo aqui em cima. Ó, um grupo que quer qualidade, mas eles também querem pagar baixo, preço baixo. Então, é um público que vai tentar buscar o máximo de qualidade a um menor preço. Ou seja, esse é um grupo que já tem uma característica diferente. É um grupo que vai tentar barganhar preço, mas que vai tentar comprar o de qualidade. Ele quer um celular com uma capacidade de memória legal, ele quer um equipamento com uma condição de qualidade boa, mas ele quer pagar barato. Ele não está disposto a pagar caro por isso. Então, este público aqui é um público que você vai conseguir ganhar ele, principalmente, com promoção. Na Black Friday, esse é o momento desse público. Né? Porque é aquele público que vai esperar o melhor momento, quando o preço estiver naquele melhor momento, para poder fazer a compra daquele item de qualidade. Esse aqui não é aquele público que vai comprar a qualquer momento, de qualquer jeito. É aquele público que vai, né, o mais pão duro. É aquele que vai barganhar mais, né, para fazer a compra daquele produto. É um grupo. É o grupo que você consegue atingir mais por promoções, por ações que têm impacto diretamente no preço. Forma de pagamento também pode, de alguma forma, impactar esse público aí. Então, quanto mais facilitado o pagamento, isso pode impactar também. Mas, principalmente, o preço. A gente tem um público, um grande público aqui no meio, né, que é a maioria da população, que são aqueles que buscam uma qualidade intermediária a um preço intermediário. São pessoas que estão na média. Olha, eu não vou comprar um iPhone do mais top do mais top. Para mim serve um Samsung, não sei o quê. E eu sei que eu não vou pagar tão caro por isso. Eu vou pagar um preço médio, um preço mediano. Então são essas pessoas que... Esse aqui é o consumidor padrão. É aquela pessoa que busca um certo nível de qualidade, mas ela sabe que ela não vai pagar tão baixo. Ela sabe que o preço não vai ser tão barato assim. Até porque essa pessoa ela começa a comparar preço com qualidade. Ela começa a dar valor ao preço do produto e considerar que, se é um pouco mais caro, significa que tem um pouco mais de qualidade. Ela não está disposta a comprar o mais barato exatamente porque ela faz essa relação. Se é mais barato, logo a qualidade deve ser menor, porque ela faz questão de uma qualidade média. Então ela está disposta a pagar o preço médio, beleza? Aí eu tenho um público, né, que é o público de alto padrão, público de alto padrão, né, o público classic, né, o público premium, o público top, o público VIP, do que vocês quiserem chamar, que é aquele público que ele quer qualidade alta, mas ele está disposto a pagar o preço alto por isso. Então esse cara aqui sozinho, porque ele é um público muito menor, né? Público de alto padrão é um público muito menor no Brasil. Então ele quer uma alta qualidade, igual essa galera esperta aqui,
mas ele não está nem aí para Black Friday. Se ele quiser um iPhone, não sei o que das quantas, ele vai comprar agora. Ele vai e compra. Por quê? Porque ele não está preocupado com o preço. Diferentemente deste público que quer alta qualidade, mas vai barganhar por preço, vai correr atrás de promoção, vai correr atrás de forma de pagamento. Esse é o público Premium, Plus, Master. Né? E veja bem, é um público menor, é um público reduzido. Mas a margem de lucro que se tem operando para este público é muito alta. É muito alta. Então, está aí uma possibilidade de atuação de um grupo que tem pouca concorrência e que tem uma margem de lucro altíssima. Quantas Ferraris eu preciso vender por mês para chegar no meu ponto de equilíbrio financeiro da minha empresa? Uma? Ah, ótimo. Então, vamos vender só uma Ferrari. Vender uma Ferrari já pagou o salário de todo mundo e ainda sobra lucro para a empresa por mês inteiro. Não preciso vender mais nenhum carro. Né? Então, é um grupo específico, é um nicho específico. E aí a gente tem um povo meio doido aqui, né, que na verdade não dá nem para entender do que se trata, quem seria esse povo, né, que paga um preço alto por uma qualidade baixa. Aqui a gente talvez pode considerar que esse povo aqui, né, esse público aqui, seja um público menos ciente, menos consciente da qualidade daquilo que ele está buscando. Ou seja, é um grupo que não que ele busque necessariamente isso, mas que ele não está tão preocupado com isso. Né? Ele não está tão preocupado em pagar tão caro pela qualidade, mas ele é um público premium. Ele é um público que vai ter grana para gastar, mas que não está tão atento a aspectos de qualidade. Então, ele vai cair, né, em algumas ciladas e acabar pagando mais caro por um item que tem uma qualidade menor. Mas é um público aqui que realmente não faz muito sentido para a curva, mas é um público, ele existe. Só não acredito que seja um grupo estratégico, né? Eu não acredito que seja um grupo que possa ser trabalhado de forma estratégica. Mas o que é interessante dessa análise, pessoal, é o seguinte: que grupo que eu vou optar por atuar? Né? Para qual desses públicos, para qual desses nichos, o meu negócio vai estar preparado? De novo, todos eles são consumidores do mesmo tipo de produto. Todos eles consomem carro. Tudo é carro. Todos eles são clientes de carro. E todas as empresas que vão vender para eles são empresas de venda de carro. São concessionárias, são revendedoras. Né? E aí a questão é, para quem é que eu vou atuar? Para qual grupo que eu vou me dedicar e eu vou atuar? Então, para cada grupo, é uma forma de atuação diferenciada. Como eu falei agora há pouco, não existe vender tudo para todo mundo. Ou eu vou fazer mal feito, né? Eu vou... uma estratégia de marketing não vai atender todo mundo, uma forma de pagamento não vai atender todo mundo, uma estrutura de layout não vai atender todo mundo, então eu vou acabar atendendo todo mundo mal. Né? Ou então eu opto por um grupo específico e eu me dedico para isso. Eu dedico energia, eu dedico estratégia, eu dedico atenção, conhecimento e aprendizado para que eu possa atender bem a este público. Se eu optar por trabalhar com preço baixo e qualidade baixa, está ali o grupo que eu vou trabalhar. Eu posso, inclusive, entender melhor qual é o perfil dessas pessoas. Eu posso fazer um trabalho de personificação, a gente chama de persona no marketing. Qual é o perfil dessa pessoa? Que tipo de produto ela consome mais? Né? O que eu vou ter que me preocupar com o atendimento dela? Enfim, porque eu sei que ela está mais preocupada com preço e preço baixo e ela não está tão preocupada com qualidade. Então, essa pessoa aqui, o empreendimento que vai estar voltado para essa pessoa, não vai ter que se preocupar, por exemplo, em ter uma estrutura física top, premium, chique. Né? Ela não vai ter que se preocupar com isso, porque não é isso que o cliente quer. O que este cliente quer é preço baixo. Inclusive, ela não precisa nem se preocupar com a qualidade do produto. Ela vai poder vender do mais baratinho que o cara vai comprar, porque é isso que ele quer. Então, o que a gente tira dessa análise, né? Que cada grupo tem um comportamento específico, cada grupo tem um perfil específico. Inclusive, cada grupo vai ter um comportamento específico dependendo das alterações que acontecem no setor
e das alterações que acontecem no macroambiente. Então, esse cara aqui, ó, que está comprando por preço baixo, qualidade baixa, é aquele que vai ser impactado por um programa governamental, como Bolsa Família, como o auxílio emergencial. Então, se eu opto por atuar nesse segmento, eu tenho que estar consciente quando tem algum impacto no Bolsa Família, por exemplo. Quando há um corte, quando há um aumento, quando tem o 13º, né? Eu preciso estar atento e já estar preparado. Já um grupo desse aqui, o grupo Premium, né? Plus, não sei o quê, eu tenho que estar atento ao que acontece com esse público aqui, por exemplo, quando há algum tipo de impacto em alguma legislação que está diretamente ligada aos empresários, aos empregadores, porque bem provavelmente é esse público aqui, porque vai impactar na renda, vai impactar na disponibilidade de recursos. Então, eu preciso também conhecer a rotina desses grupos, como é que eles acontecem, qual é o perfil dos clientes e dos consumidores desses grupos aí, para que eu possa entender algumas características, como, por exemplo, potencial de lucro de cada grupo, né? O grupo aquele onde eu vou estar atuando com o Premium é um lucro altíssimo, né? Já num grupo menor, de mais baixo poder aquisitivo, é uma margem bem pequena, então eu vou ter que trabalhar com volume, tem que vender muito, né? Quanto é que custa para eu entrar num grupo? Quando eu falo em custo, eu estou falando para que eu possa migrar de um grupo para o outro, né? O que eu preciso me estruturar? O que eu preciso preparar no meu negócio para que eu possa entrar num determinado grupo? Como eu falei agora há pouco, eu não posso estar em todos. Isso não existe, né? Eu preciso me preparar para estar num determinado grupo. Então, se eu vendo hoje, né, se eu tenho lá uma loja de R$ 1,99 e eu quero passar a vender produtos premium, o que é que eu vou ter que fazer para poder atrair o meu cliente do produto premium? E outra coisa fantástica, que é na verdade o melhor dos cenários, qual que é a possibilidade de eu criar um grupo só meu? Qual é a possibilidade de eu ofertar um produto, até porque, pessoal, de novo, aqui a gente só comparou preço versus qualidade. E não são só esses os critérios que a gente faz para poder definir grupos. Eu posso colocar uma série de outros critérios, né? Mas eu posso criar um grupo completamente novo. Eu posso criar um grupo onde não haja nenhum tipo de concorrência, onde não haja nenhum outro tipo de empresa que preste aquele serviço ou venda aquele produto. A gente chama isso de estratégia do Oceano Azul. Inclusive é um livro, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês o PDF, eu aconselho bastante. De forma resumida, o que ele faz, né? O que ele traz? Um oceano convencional, né? Ele está todo povoado de outras empresas, outros concorrentes, e essa convivência, como eu falei, era voraz. Então você tem um oceano vermelho de sangue mesmo, né? Dessa concorrência, dessa coisa de um comendo o outro. Quando você fala de criar um oceano azul, você está criando um oceano onde só você está navegando, né? Você está criando um contexto onde você não tem concorrência. É um produto novo, é um produto inovador, é um serviço diferente, é algo que não tem concorrente ainda. Pode vir a ter daqui a pouco, mas por um bom tempo não vai ter. Esse é o melhor dos cenários. Então, é por isso que eu gosto bastante de falar de inovação. Porque a inovação é uma das poucas coisas que conseguem te trazer a esse cenário, a esse contexto. Quando você inova um produto que já existe, você traz uma solução diferente que vai demorar um bom tempo até que alguém venha e comece a te atrapalhar no teu cenário, né? E aí, se você precisar, você vai lá, inova de novo e você cria o teu oceano azul de novo. Tá certo? E aí, pessoal, então a gente finaliza esse raciocínio, né, fazendo um resuminho aqui. A gente começou, então, lá na análise macroambiental, que são questões globais, são questões que impactam o teu negócio do ponto de vista global, que eu não tenho controle nenhum. Depois, a gente saiu do globo e a gente veio para o nosso setor, ou seja, a gente tentou entender questões específicas do nosso setor de atuação, né, conhecendo os principais players desse setor aí, como concorrente, fornecedor, cliente, tá? E aí, por último, já que eu entro no aspecto cliente, eu vou tentar entender melhor ainda quais são os grupos estratégicos que existem nesse setor. Eu vou tentar identificar quais são os grupos que existem
e quais são aqueles grupos que são mais adequados para que eu possa atuar, né? E aí eu vou fazer uma estratégia voltada para um projeto específico, para um grupo específico, para que eu consiga ser mais assertivo nos meus projetos, né? Para que eu consiga focar num nicho específico e eu consiga ter um resultado melhor. Então, esses são os grupos estratégicos. Então, para que serve isso, galera? Isso serve para a gente poder olhar para fora da empresa, isso serve para a gente olhar para fora do estabelecimento e tentar entender melhor quais são os impactos destas variáveis no meu negócio e nas decisões estratégicas que eu vou estar tomando. Tá? Então, eu preciso olhar o macroambiente, eu preciso olhar o setor e eu preciso olhar os grupos estratégicos. Professor, eu preciso olhar todos os aspectos macroambientais? Não. Você vai ter que estar atento àqueles que são mais relevantes. Eu preciso analisar todas as características do setor? Não, apenas aqueles que são mais sensíveis. Eu preciso analisar todos os grupos estratégicos? Não, apenas aqueles que você entende que você vai ter mais aderência. Né? Até porque você já está mais ou menos predisposto a atender um público específico que você tenha mais conhecimento, que você entenda melhor, que teu produto tenha mais adesão. Então não é de tudo, mas você vai ter que analisar minimamente para você poder entender onde é que o teu negócio se encaixa melhor, quando é que ele vai ter que tomar cuidado com alguma coisa, ou quando é que vai aparecer alguma oportunidade que a gente possa aproveitar e colocar o nosso negócio numa situação diferente. Tá? Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Tá tranquilão aí? Vocês falam pra caramba, hein? Então, ó, se não tiver dúvida nenhuma, a gente vai pro nosso ou seja. O nosso ou seja, ele diz o seguinte, né? O ou seja, para quem não sabe, é o nosso resumão da aula, ó. É bom para estudar depois. Ou seja, a capacidade de analisar o ambiente externo de uma empresa, a gente está olhando o externo na aula de hoje, na aula passada a gente olhou o interno, consiste em compreender as variáveis macroambientais, compreender, né? Identificar os fatores sensíveis, os fatores setoriais relevantes, ou seja, são aqueles que mais têm impacto no meu setor. Eu vou ter alguns fatores que são irrelevantes, que não fazem diferença nenhuma, né? E os grupos estratégicos dos quais eu pretendo atuar para que eu possa fazer uma correta definição de um plano de gestão estratégica completa e efetiva. Então, a gente está onde aqui nesse momento da disciplina? A gente está ainda estudando o contexto. A gente está estudando quais são as informações importantes para que eu possa tomar decisões estratégicas, que é o que a gente vai fazer na aula que vem, que é sobre projeção, tá? Projeção de cenários. E como que a gente pode fazer para projetar cenários, uma vez que agora eu já conheço o meu ambiente interno e eu já conheço o meu ambiente externo, conheço tudo, e agora eu posso dizer o que vai acontecer no futuro, e uma vez dizendo o que vai acontecer no futuro, eu posso projetar as minhas ações para que eu possa acertar na mosca os resultados desse futuro. Beleza? Galerinha, brigadão pela atenção de vocês. Eu deixei um presentinho para vocês lá no nosso Classroom, tá? Eu deixei uma atividade para vocês lá, assim como a gente fez na aula passada, para que a gente possa simular. Vocês vão escolher uma empresa, tá? Tem um áudio meu lá explicando, mas basicamente funciona assim. Vocês vão escolher uma empresa, qualquer empresa, tá? Mas desde que seja uma empresa, uma marca, que vocês conheçam minimamente a atuação dela, produto, serviço, mercado e tal. E vocês vão se debruçar sobre essa empresa nos próximos dias, tá? Tira aí um tempinho e dá uma pesquisadinha. A decisão que vocês têm que tomar sobre essa empresa é a seguinte: você vai comprar essa empresa, tá? Você está decidindo se você vai comprar ou se você não vai comprar. E aí a decisão que você tem que tomar, você vai ter que considerar os fatores macroambientais, fatores setoriais e os fatores de grupos estratégicos. Então, basicamente o que vocês vão ter que responder lá no Classroom, lá na pergunta baseado em quais características macroambientais, setoriais ou de grupos estratégicos vocês vão comprar ou vocês não vão comprar essa empresa, tá bom? Aí tem a orientação lá, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou estar disponível pelo WhatsApp também, se vocês quiserem perguntar, se quiserem mandar para a gente ir analisando, vendo o que vocês já produziram, eu vou estar à disposição, beleza? E aí eu espero vocês na próxima aula para a gente poder falar de construção de cenários, que é o nosso próximo passo. Certinho?
Galera, então, boa noite para vocês, abração. Boa noite. E até a aula que vem. Valeu. Até mais.